Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ah, que bom seria se naquele dia em que Jesus voltar pudesse ver todos remidos num só sentido, em uma só fé, na presença de Deus, todos felizes, dizendo assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ah, como eu queria olhar para o céu e poder contemplar Jesus de braços abertos, coberto de glória, vindo nos buscar. E o povo de Deus esperando, com os olhos em lágrimas, dizendo assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Olá, amados, a graça, a paz, o amor do Senhor Jesus esteja aí no teu coração. Eu te convido a orar nesta hora, para que o Senhor Jesus venha ser a nossa comida, a nossa bebida, o nosso alimento e a dose mais forte dentro de nós, para toda a eternidade. Amém. Querido Deus, querido Pai, aqui está alguém que se considera tão pecador, tão fraco, tão necessitado da Tua graça e da Tua misericórdia. Ó Deus, eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, quando vamos meditar na Tua santa palavra, que Teu Espírito Santo venha ministrar ao nosso espírito, dando-nos entendimento, sabedoria, discernimento, capacitação, condições para compreender a Tua palavra e colocá-la em prática no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar 4 versículos da palavra de Deus que estão em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado,
e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Glória a Deus. Eu fico maravilhado. Queridos, é glorioso demais como pode haver tanta informação em 4 versículos da Bíblia. Como pode haver tanta riqueza, como pode haver, de uma forma condensada, o maior acontecimento de toda a história da humanidade, em apenas um pequeno texto, 4 versículos. Se a Bíblia toda fosse esses 4 versículos, show de bola. É glorioso ver tanta riqueza, tanta sabedoria em um texto tão pequeno. Só poderia ser a palavra de Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 23, no verso 29, diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, não é a minha palavra um martelo que esmiuça a penha, diz o Senhor. Então, a minha oração nesse momento é para que você, ao ouvir essa palavra, o seu coração passe a ser muito mais devotado a Jesus Cristo ainda. Que o seu coração, a partir desse momento, seja muito mais entregue, muito mais voltado para Deus, para o Senhor Jesus Cristo e para aquilo que Ele fez por você, lá na cruz do Calvário. Diga graças a Deus. Que você, então, se entregue totalmente nesta hora à pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Que você, pai, que você, mãe, quando for orar para os seus filhos, antes de pedir qualquer coisa a Deus por eles, peça para que eles tenham um coração totalmente voltado para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Antes de pedir qualquer coisa a Deus por eles, peça a Deus que eles possam reconhecer o grande amor de Deus, o Pai, e o que o Senhor Jesus fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Glória a Deus. Não por causa da minha pregação, não por causa desta pregação, porque eu sou a pessoa mais falha de toda a cidade. Eu gosto de rever as minhas pregações. Assim que terminamos a gravação, eu chego em casa e gosto de rever. E posso observar então muitas falhas. E posso ver então e digo: Deus, aqui eu poderia ter melhorado nessa palavra. Aqui eu cometi uma redundância. Aqui eu poderia ter usado uma outra palavra, poderia ter melhorado. Então eu me considero o mais falho de todos. Então estou dizendo isso não por causa da minha pregação, mas para que o grande amor de Deus recaia sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, porque Ele é um amor imensurável, indescritível, mais alto do que os céus e mais profundo do que os oceanos. Que Deus te abençoe. Eu tenho um consolo maravilhoso quando eu vejo as minhas falhas, quando eu revejo as pregações e percebo falhas. É que um renomado teólogo e pregador do passado, ele costumava dizer: ainda que eu tivesse a mente de um serafim, ainda que eu tivesse a língua de um querubim, eu jamais conseguiria começar a explicar as glórias do Senhor Jesus. Aleluia! Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe qual é a única coisa que me mantém aqui agora falando com você?
Sabe qual a única coisa que está me sustentando agora? Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele é a minha força. Ele é a minha rocha. Ele é a dose mais forte dentro de mim. Louvado seja Deus. Não estou falando de uma religião. Não estou falando de uma denominação. Eu estou falando da pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. Graças a Deus. Que o seu coração, então, seja sempre cheio, sempre transbordando desse amor, do amor de Deus revelado na pessoa do Senhor Jesus. O profeta Isaías, no capítulo 56, diz, capítulo 55, no verso 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Glória a Deus. Invocai o Senhor enquanto Ele está perto. Que o seu coração seja cheio dessa graça e desse amor. De repente você tem ouvido muitas coisas que te deixam maravilhado. De repente você tem ouvido e tem seguido muitas coisas que te deixam feliz. Mas isso não significa que elas estejam certas. A palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 14, no verso 12: há caminho que ao homem parece direito, mas ao final dele é caminho de morte. Um dos pilares da reforma é somente a Escritura. Eu amo essa verdade. Eu amo essa frase. Somente a Escritura. A maioria dos cristãos do mundo inteiro se agarraram a essa verdade. A maioria dos cristãos do mundo inteiro tem se sustentado nessa verdade. Somente a Escritura. Um pastor amigo meu compôs um hino há muitos anos atrás. E eu nunca esqueci, a letra dele diz assim: tudo o que não é Cristo em mim, decidi renunciar. Eu quero manifestar em todo o meu viver Cristo, e só Cristo em todo o meu ser. Glória a Deus. Muitas pessoas dizem ser cristãs. Muitos dizem: eu sou cristão. É fácil dizer eu sou cristão. Parece até que está na moda ser cristão. Mas eu preciso dizer uma coisa: não existe cristianismo que não esteja em conexão com a Escritura. Somente a Escritura. Você precisa crer nessa verdade. Você precisa ensinar essa verdade. Somente a Escritura. Nós precisamos guiar nossas vidas pela Escritura. A Escritura tem que ser a regra de vida para nós. No verso 1 que eu li, de 1 Coríntios, capítulo 15, nós lemos do 1 ao 4. Você observou o que está dizendo o verso 1? Está dizendo que Paulo já tinha pregado o Evangelho para eles. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Ele está dizendo que já tinha pregado o Evangelho para eles, mas ele está agora repetindo o Evangelho, repetindo a pregação. Será que Paulo está repetindo porque ele havia cometido algum erro nas vezes que havia pregado anteriormente? Não. Porque quando nós olhamos para todo o ministério de Paulo, nós observamos que ele sempre repetia a pregação do Evangelho. Ele sempre repetia. Tudo na vida dele era o Evangelho.
Porque o Evangelho não é como um jornal do dia que você apanha na banca e você acaba de ler e ele vira lixo. O jornal do dia, ele apenas informa você. O Evangelho transforma você. Em Isaías, no capítulo 45, no verso 2, o Senhor diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Glória a Deus! Glória a Deus! Ele não está dizendo que vai atrás, ele não está dizendo que vai do lado, ele diz: eu irei adiante de ti, eu endireitarei os caminhos tortuosos, eu quebrarei as portas de bronze, eu despedaçarei as trancas de ferro. É o Evangelho, é o poder do Evangelho, é Jesus Cristo, é o poder de Jesus Cristo. O Evangelho é Jesus e Jesus é o Evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito. Glória a Deus! Por isso Paulo sempre repetia o Evangelho. Quando perguntavam para ele sobre como fazer para alcançar a salvação, ele citava o Evangelho. Quando perguntavam para ele como fazer para ter uma vida de maior santidade, ele citava o Evangelho. Quando alguém perguntava para ele qualquer coisa do mundo espiritual, ele citava o Evangelho. Lamentavelmente, em nossos dias, tem sido pregado um evangelho muito superficial. O evangelho apenas para se conseguir uma cura física, o evangelho apenas para conseguir um carro novo ou uma casa nova, o evangelho apenas para conseguir viver uma vida fácil, uma vida confortável. Queridos, tudo aquilo que nós temos, nós vamos deixar. E só vamos levar aquilo que nós somos. Não é pecado orar por cura física. Não é pecado orar para ter um carro novo. Não é pecado ter uma casa nova. Não é pecado ter dinheiro. Não é pecado ter conforto. Mas tudo aquilo que nós temos vai ficar. E o que nós somos é o que nós vamos levar. O que vai nos manter, o que vai nos sustentar todos os dias na eternidade é Jesus. A eternidade é eterna. Eternidade não é um período que começa e que termina um dia. Eternidade não é como um período de férias que começamos e terminamos. Eternidade é para sempre. O que vai nos manter dia a dia na eternidade é Jesus. O que vai renovar a nossa alegria e fazer a nossa alegria se fortalecer a cada dia na eternidade é Jesus. Você vai viver toda a eternidade buscando as glórias de Deus. Aleluia. A cada dia na eternidade, Deus irá revelar para você aquilo que Ele fez por você em Cristo Jesus. Graças a Deus. Às vezes nós dizemos assim, ou melhor, perguntamos: onde você vai passar a eternidade? Mas não é a maneira certa que nós estamos falando.
Porque nós não vamos passar a eternidade. Não é um período que vai passar. O certo é nós perguntarmos: onde você vai estar na eternidade? Glória a Deus. Paulo nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 2 e no verso 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Do que é que uma pessoa mais precisa nesta vida? É de Jesus. É de Jesus Cristo. Queridos, não aceite nada mais além do que Cristo Jesus. Tudo e qualquer outra coisa que vier oferecer para você, acrescentado a Jesus Cristo, rejeite, porque são migalhas. Tudo que vier oferecer para você, juntamente com Jesus, recuse e pergunte para a pessoa: por acaso Jesus não basta para você? Por acaso Jesus não é suficiente para você? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Conhecer Jesus é tudo o que nós precisamos. Mas não conhecer Jesus superficialmente. Se você sair perguntando por aí quem conhece Jesus, a maioria vai dizer que conhece Jesus. O que nós mais precisamos nessa vida é de conhecer Jesus a tal ponto de que nós não venhamos a desejar mais nada a não ser Jesus. É conhecer Jesus a tal ponto de que nós não venhamos a precisar de mais nada a não ser de Jesus. O Evangelho é o poder da salvação. Mas nós temos uma ideia muito limitada de salvação. Nós recebemos uma ideia muito rasa a respeito de salvação. Normalmente, quando se fala em salvação, as pessoas pensam em o que é salvação. Se você perguntar para alguém o que é salvação, a pessoa vai responder: bom, salvação é aceitar Jesus para quando você morrer, você não ir para o inferno, mas ir para o céu. Salvação é muito mais do que isso. Salvação é muito mais do que fugir do inferno e ir para o céu. O Evangelho é o poder de Deus para justificar o homem pecador diante de um Deus que é santo, 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 infinitamente santo. É o poder de Deus. Glória a Jesus. A palavra de Deus nos diz em Romanos, no capítulo 3 e no verso 26, que Jesus Cristo é o justo e o justificador. Então, salvação é muito mais do que escapar do inferno. Salvação é justificação. E o Senhor Jesus clamou a Deus Pai por nós, pela nossa justificação. O Senhor Jesus clamou a Deus Pai por nós, pela nossa santificação. Em João, no capítulo 17, no verso 17, ele diz, orando ao Pai por nós, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Amados, deixa eu dizer uma coisa: enquanto uma pessoa não é convertida totalmente ao Senhor Jesus, enquanto uma pessoa não tem o seu coração totalmente devotado ao Senhor Jesus,
quanto mais ela ouvir da graça de Deus e da misericórdia de Deus, mais ela vai se acomodar em seus pecados. Se o seu coração não estiver totalmente devotado a Jesus Cristo, quanto mais ela ouvir falar da misericórdia de Deus, mais ela irá usar da misericórdia de Deus como pretexto para os seus pecados. Mais ela irá usar da graça e da misericórdia de Deus como uma muleta. Quando nós dizemos ao pecador, o Senhor é bom, somente isso, nós estamos barateando o Evangelho. Ouça bem o que a palavra de Deus diz em Lamentações, no capítulo 3, no verso 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Bom é o Senhor para aquela alma que o busca. O Senhor é bom para aquele que espera nele. O Senhor é bom para aquele que busca a Ele. Em Provérbios, no capítulo 28, no verso 13, diz assim a palavra de Deus: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós devemos dizer a todos os pecadores que Deus é bom, mas não apenas isso. Precisamos enfatizar que Deus é bom sim para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que amam a sua palavra e obedecem a sua palavra. Diga: louvado seja Deus. Mas quando uma pessoa é verdadeiramente convertida ao Senhor Jesus e tem o seu coração totalmente devotado ao Senhor Jesus, quanto mais ela ouvir da graça de Deus e da misericórdia de Deus, mais ela buscará uma vida de santidade, de santificação a Deus. Se ela tem o coração de Jesus, voltado para Jesus, quanto mais ela ouvir da graça e da misericórdia, mais ela será apaixonada por Jesus. Mais você irá desejar amar a Jesus. Mais irá desejar odiar o pecado, odiar o mundo. Nós devemos ser pessoas consagradas a Deus, devemos ser pessoas devotadas a Deus, devemos pregar o Evangelho, mas a motivação de tudo isso é o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra nos diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 14, que Paulo foi constrangido pelo amor de Jesus Cristo. Uns pensam que isso quer dizer que ele gostava muito de pregar o Evangelho e isso era divertido para ele, então por isso ele pregava o Evangelho. Outros dizem, não, ele amava muito a Jesus e por isso ele obedeceu a Jesus em pregar o Evangelho. Sabe o que Paulo está querendo dizer quando ele diz que ele foi constrangido pelo amor de Deus? É que o Senhor Jesus amou tanto Paulo. É que Paulo se sentiu tão amado por Jesus que esse amor dominou por completo. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Se você me perguntar, pastor, por que é que Paulo combate tanto o pecado? Por que é que ele cita tanto o pecado? Por que ele pregou tanto contra o pecado? Para que você possa se aproximar mais de Jesus. Esse é o propósito. Glória a Deus. Para que eu e você possamos nos aproximar mais ainda da pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. Para que nós sejamos também constrangidos pelo amor de Jesus. Para que possamos então amar mais ao Senhor
Jesus. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Eu vou ilustrar isso. Se você chegar para uma criança de uma família de classe A e oferecer para ela um lanchinho de pão com salsicha, muito provavelmente essa criança não irá ficar muito entusiasmada, porque ela está acostumada a comer as melhores comidas. Mas se você chegar para uma criança lá da favela e oferecer um lanchinho de pão com salsicha, muito provavelmente ela irá beijar a sua boca. Ela irá querer seguir você. E ela nunca irá esquecer desse momento. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer de você. Que sejamos constrangidos pelo amor de Jesus Cristo. Eu ouvi um testemunho certa vez de uma mulher, serva de Deus, de que quando ela ia se preparar para a igreja, até na hora de se vestir, quando abria seu guarda-roupa, ela orava e pedia ao Senhor Jesus com qual roupa ela deveria colocar para ir adorar o Senhor, qual roupa agradaria ao Senhor. E quando ela ia a uma loja para comprar uma roupa, para comprar um calçado, ela orava: Senhor Jesus, qual o Senhor gostaria? Qual eu quero agradar o Senhor? Então que o Senhor me indique qual agrade ao Senhor. É isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer de você. Isso é santificação. É estar preso em Jesus. É estar fechado com Jesus. É estar firme. Tudo na vida é Jesus. A igreja de Corinto tinha muitos problemas. Eles precisavam se voltar para Deus. Por isso Paulo repetia o evangelho para eles. Ele está repetindo: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que já anunciei para vocês. Ele está repetindo. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez tudo que eu esteja dizendo aqui, que você está ouvindo, não seja nenhuma novidade para você. Mas eu quero dizer que você não está desperdiçando seu tempo. Sabe por quê? A Bíblia diz que nós temos a necessidade de sermos lembrados de coisas que já ouvimos, de coisas que já aprendemos. Glória a Deus. O apóstolo Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 1: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas eu procuro despertar-vos com lembranças, a vossa mente esclarecida. Ou seja, eles já tinham a mente esclarecida, eles já tinham a mente iluminada, já tinham recebido o ensinamento. E Pedro está dizendo: amados, essa é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar-vos com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Ele já tinha levado o ensinamento para eles, a mente deles já tinha sido esclarecida, mas ele escreveu 2 cartas com um propósito de lembrá-los a mente já esclarecida, para que vos recordeis das palavras anteriormente ditas pelos santos profetas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguma vez na vida você abandonar o hábito de ouvir a pregação do Evangelho,
você estará em grande perigo. Se alguma vez na vida você abandonar esse hábito santo de ouvir a pregação saudável do Evangelho, infelizmente eu preciso dizer a pregação saudável do Evangelho, porque há muitas pregações doentes do Evangelho por aí. Mas nunca deixe o hábito de ouvir a pregação saudável do Evangelho de Jesus Cristo para a tua vida. Diga glória a Deus. Mas preciso dizer também que a batalha não é combatida quando você está ouvindo o Evangelho sentadinho, confortavelmente. A batalha é combatida quando você se põe de joelhos diante de Deus. Amém? Lembra de 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Diga graças a Deus. Porque muitos querem as bênçãos de Deus, mas não querem pagar o preço das bênçãos. E as bênçãos têm seus preços. A salvação não tem preço, a salvação é de graça. Todo o preço da nossa salvação o Senhor Jesus já pagou na cruz do Calvário por nós. Mas as bênçãos têm um preço. Diga glória a Deus. E nós vivemos em um tempo de muitos afazeres. Vivemos em um tempo de muitas ocupações. E vemos tantos homens e mulheres envolvidos com muitas coisas. E às vezes perguntamos, onde estão aqueles que gastam tempo na presença de Deus? Onde estão aqueles que amam estar na presença de Deus, ficar na presença de Deus, gastar tempo na presença de Deus? Lembra-se de Daniel? Daniel tinha seu quarto de oração no andar de cima, orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas, voltadas na direção de Jerusalém. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos enche de ânimo, de força, de alegria, em pregar o Evangelho com uma pregação saudável, verdadeira, pregando que Deus é bom sim, que Deus é amor sim, que o preço que nós tínhamos que pagar, o Senhor Jesus já pagou na cruz do Calvário, sim, mas Deus é bom para aqueles que o buscam, para aqueles que temem a sua palavra e obedecem, guardam a sua palavra. Louvado seja Deus! Ou seja, a oração tem que ser o ar que você respira. Glória a Deus! Os templos estão fechados, mas a igreja não fecha. A igreja não está parada, a igreja está fechada. E a sua fraqueza não é obstáculo para orar. Se a nossa fraqueza fosse obstáculo para nós orarmos, eu não estaria aqui agora. O problema não é a fraqueza, o problema é a falta de reconhecimento da fraqueza. Por quê? Porque quando a pessoa reconhece a sua fraqueza, ela corre para Jesus. Um negou Jesus, traiu Jesus e correu para se suicidar. Outro negou Jesus, mas chorou arrependido, chorou amargamente. Aquele se perdeu para sempre. Este foi restaurado para sempre. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Se você disser para mim agora, pastor, hoje eu estou muito fraco, eu vou perguntar, quanto tempo você gastou na leitura do Evangelho hoje? Quanto tempo você gastou orando ao Senhor Deus hoje?
Jesus deixou-nos a receita em Mateus capítulo 26, verso 41, quando diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa é a receita de Jesus. Então, a fraqueza é o agente que movimenta a nossa vida espiritual. É a fraqueza que vai levar Deus a trabalhar em nós. Deus opera na fraqueza, Deus trabalha em nossas fraquezas. Por isso que existem as provações, para que você possa se agarrar mais firmemente na pessoa do Senhor Jesus, para que você possa se voltar mais para Deus ainda. Glória a Deus! Não colocando nenhuma confiança na carne, porque a carne é fraca, diz a palavra de Deus. E exige de nós um esforço, queridos. A palavra diz que nós temos que nos esforçar também. Jesus diz em Lucas capítulo 13, verso 24: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Às vezes, você vê alguém muito agarrado a Jesus, alguém muito firme na palavra de Deus e na oração, e você diz assim: aquela pessoa é uma pessoa forte espiritualmente. Você se enganou. Você se enganou. Ela está tão firme em Jesus e tão agarrada à palavra justamente por causa das suas fraquezas. Glória a Deus. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 10: sinto prazer nas fraquezas, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Por que Paulo diz que sente prazer na fraqueza? Porque no momento da fraqueza, ele corre para Jesus. Quando estou fraco, então é que eu sou forte. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 1, ele está dizendo para nós: o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Ele já tinha anunciado e continua repetindo, continua anunciando. Sabe qual é a prova de que você se entregou, se arrependeu dos seus pecados? A grande prova que você se arrependeu mesmo dos seus pecados é que você continua se arrependendo hoje. A maior prova de que você fez uma entrega real, uma entrega verdadeira da tua vida ao Senhor Jesus, é que você continua entregando a sua vida para Jesus ainda hoje. Glória a Deus! Louvado seja Deus! Hebreus, no capítulo 3 e no verso 7 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu finalizo a nossa reflexão com essa frase, com essa palavra de Hebreus 3:7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então não posso desejar para você nada mais além do que seja um genuíno arrependimento dos teus pecados e uma genuína entrega de vida à pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Mas uma entrega sincera, não uma entrega superficial, uma entrega genuína, uma entrega verdadeira, um coração verdadeiramente devotado ao Senhor Jesus. É isso que nós vamos orar agora, agradecendo a Ele. Diga: Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me arrependo profundamente dos meus pecados. Deus, eu reconheço as minhas fraquezas. Pai, no nome de Jesus, eu me entrego completamente à pessoa bendita e maravilhosa do meu Senhor, do meu Salvador, Cristo Jesus, que morreu por mim no Calvário, pagou o preço do meu pecado, para que hoje eu tivesse a liberdade de buscar ao Senhor, de receber a vida eterna, a salvação eterna que há em Cristo Jesus, o meu Senhor. Amém, amém
Aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom.